alguns anos atrás, quando eu era adolescente, a gente ainda falava assim, o surdo-mudo. Era o surdo-mudo, né? Muito comum, né? Hoje já não é uma linguagem mais usual. Nem todo surdo é mudo. Ele não fala, né? Porque ele não aprendeu a ouvir. Ele não aprendeu a ouvir. Mas existe a possibilidade, sim, de falar. Ele pode ser treinado. E isso, né, exige um treinamento, escolas, existem abordagens diferentes, né? A partir de 2002, nós temos uma lei no Brasil que coloca a Libras como a segunda língua oficial do país. Isso. Né? Então, olha como isso é importante. Nós temos o idioma português e nós temos a Libras como uma segunda língua, né? Que deve ser fomentada, que deve ser difundida na comunidade como um todo. Quando a gente vê um tema ganhando essa proporção, esse destaque no Enem, é sinal de que ele realmente é algo importante no contexto. Sim, nacional. Social, né? Existe alguma estatística? Qual o percentual de pessoas que têm algum problema de audição? Sim, nós temos 15% da população mundial, segundo a ONU, organização, né? 15% da população geral tem algum tipo de deficiência. 50% dessas pessoas têm deficiência visual, algum grau de deficiência visual. Deficiência auditiva na casa dos 17% a 20%, né? E aí, depois, as outras deficiências, a mental ou intelectual e as deficiências múltiplas. Visual e depois auditivo. Visual, né? Visual, primeiro lugar, com 50% aí das deficiências. Que aí pode ser uma deficiência do óculos comum. Sim. E o grau de deficiência também, ele é variável. Isso tanto para uma deficiência visual, auditiva, né, intelectual, ele pode ter, uma classificação médica, né, pode variar. Fazer consulta, né? O bom de você entender é que você acaba fazendo consulta. Eu escuto mais do ouvido esquerdo do que do direito. Eu tenho essa impressão. É normal isso? Eu sempre achei, eu não sei se é impressão, mas eu sempre acho que eu escuto melhor do esquerdo do que do direito. Pode ser só uma percepção? Pode, né? Mas nada que comprometa. O que vai ser importante é o final disso tudo. Como está sendo o entendimento, né? Eu estou tendo alguma dificuldade de interagir. Eu falo isso pelo seguinte, porque eu gosto de conversar no telefone, principalmente do lado esquerdo. Eu não gosto de, não sei se, eu acho que eu escuto bem, eu prefiro do lado esquerdo. Não sei se é preferência, se é... O ideal seria a gente ter um exame objetivo, né? Para que a gente possa mensurar e tirar essa dúvida. E as pessoas, vamos pegar meu caso aqui. A pessoa percebe, eu gosto mais disso, ou eu escuto melhor, tal. De uma maneira geral, as pessoas procuram acompanhamento, atendimento? Ainda é muito pouco, né? Eu acho que o tema, ele vem aí para falar, gente, existe, né, as diferenças físicas, raciais, enfim, várias diferenças, e nós precisamos, primeiramente, fazer um diagnóstico correto. Não é? Não existe um surdo sem ele ter uma classificação, sem ele ter um diagnóstico. Por isso é tão importante o acompanhamento da mãe, né? As questões de saúde, elas estão muito juntas da educação. Não sei quem vem primeiro, né? Educação e saúde, ou os dois juntos. Porque antes da gente ter uma pessoa estudando, a gente precisa ter um diagnóstico dela. É muito comum na escola fazer o teste para visão. Isso. Então vai lá, o pessoal vai, lê as letrinhas, B, auditivo é comum? Nós temos a caderneta da criança, que coloca o teste da orelhinha nos primeiros dias de nascimento, né? Já deveria, toda criança tem esse direito de fazer o teste da orelhinha para saber se está tudo bem, se ela vai desenvolver. Isso é direito, está garantido, né? Está garantido. Exames disso são gratuitos. Teríamos que melhorar, né? Mas na lei nós temos já essa garantia, que toda criança ao nascer deveria passar por uma triagem auditiva.
E depois, por volta dos 5 até os 7 anos, na fase de alfabetização, essa criança deveria passar por uma outra avaliação, por uma reavaliação, para confirmar que a via auditiva está toda, ou tem algum comprometimento, ou está tudo bem para que ela possa desenvolver. Tem casos em que a criança pode ser taxada de menos inteligente, lento, não aprende direito, desconectada voada. De tudo, voada. Isso está ligado à audição? Sim. Nós temos casos de uma audição periférica com problema, né? Então aquela criança que tem muita dor de ouvido, que purga a orelhinha, que sai alguma coisa do ouvido, né? Tem muita sinusite, rinite, um quadro infeccioso, ou essa via auditiva está toda normal, saudável, mas o processamento dos sons, o entendimento, por isso que eu disse, o importante é o final de tudo, como é que você está recebendo a informação, né? Se às vezes uma orelhinha não está tão boa, uma escuta um pouquinho mais que a outra, mas e o final? Às vezes eu tenho uma via auditiva que está lá em 100% de audição, mas eu não processo bem. Eu não entendo, eu tenho uma dificuldade com uma segunda língua. Isso vai indicar pra gente que o cérebro, a área onde se processa os sons, o entendimento, às vezes precisa de uma ajuda, né? De um socorro, de um treinamento. Desse padrão só do ouvir, meu ouvido tá muito bem. Sim. Pode ser uma questão cerebral mesmo. Uma questão de entendimento, né? Como é que esse som, ele chega no meu ouvido, mas como que ele é processado? E aí, Kizzy, eu queria saber assim, porque é muito comum você ver a mãe, principalmente de bebê, todo cuidado com a criança, não pode tomar vento. Antigamente era não pode tomar vento, não pode ter vento nas costas, não pode ser gelado, não pode ser muito quente. Mas a gente não... qual a preocupação que ela tem que ter com a audição? Tem cuidados que você pode tomar para preservar a audição? Ou isso é muito assim... predisposição para um problema? Primeira coisa, é um pré-natal, né? A mãe soube que está grávida, tem que ter um acompanhamento médico, tem que tomar as vacinas, né? Porque ali você já vai barrar muita coisa, as infecções, então você vai evitar que alguma coisa ocorra com o bebê, antes mesmo dele nascer. Nasceu, teste da orelhinha, né? Não existe o teste do pezinho? Teste da orelhinha. Aí nós já vamos selecionar, essa criança precisa de um acompanhamento mais de perto ou não? Ela vai conseguir, tudo indica que ela vai seguir bem no desenvolvimento da fala, da audição, da linguagem, né? E uma das coisas interessantes também que a gente vê que preserva audição, linguagem, fala, comunicação de forma geral, é a mamada. É o leite materno, é a amamentação, né? Se tem uma coisa que a gente pode, como prevenir? Leite materno, peito, né? A mamadeira não tem a mesma força, a mesma eficiência, né? Que o peito e que o leite materno vai estar protegendo as crianças também nessa questão na auditiva. Essa é outra questão que eu acho muito pertinente a gente abordar, e já numa fase adolescente, adulto, que é o seguinte: qualquer lugar que você vai hoje, foninho no ouvido, ligado no celular. Tem aquele pequenininho, tem uns que já exageram, né? Antigamente era turma só de rádio que usava fone, hoje virou mania, virou moda. Fone de ouvido pode causar algum tipo de prejuízo? Pode. Vamos lembrar que o som é uma força, né? A onda sonora é força, é energia. E essa energia, ela entra no meu ouvido de uma forma fraca, saudável, ou de uma forma forte, intensa. Não é tanto que o som às vezes vibra, o carro vibra, não é? O foninho vibra. Então, esse som é força.
Se essa força for excedida, ela vai lesar, ela vai machucar. Como qualquer outro tipo de Como força. qualquer outra força, né? Às vezes eu vou fazer um esforço além do que o músculo suporta, eu vou lesionar. E célula auditiva, aparelho auditivo, lesou, estragou, não tem conserto, né? Existem possibilidades de terapia, de melhora, mas recuperação, aí não tem como. Então é preservação, a palavra é essa. Então é o cuidado. bom ficar atento ao volume. Sim, porque eu acho que a forma mais fácil da gente entender o motivo, porque todo mundo gosta de ouvir o som, ainda mais se for uma música, né, que causa aí uma boa emoção. Tem para uns que vai ser uma música às vezes mais intensa de um tipo ou outro. Enfim, tudo é som, tudo é força. Então, esse cuidado com o que isso vai causar, com esse esforço, né, cumulativo. Então, hoje as crianças têm acesso muito fácil a esses fones. Na nossa época não era assim, né? A gente demorava um pouco para ter um fone. Eu comecei a trabalhar muito cedo em rádio. Mesmo em rádio, eu via os locutores com fone, achava aquilo, mas não tinha dinheiro para comprar. Pois é. E não tinha no mercado. O acesso, ele era muito tardio. Ele já vem com fone. Hoje não, se você pegar uma criança de 2 anos, ela já coloca alguma coisa no ouvidinho, né? Já sabe. E ela sabe que aquilo ali, se ela aumentar, ela vai ficar isolada e prestar atenção. Então, muito cuidado, porque isso, igual o sol, acumula e faz a gente perder. Tecnologia tem ajudado muito, não tem? Eu sei que, inclusive, você tem também, não sei se vocês têm uma loja. Nós trabalhamos, a minha causa, né, a nossa causa é sempre na preservação, porque uma vez perdida a audição, né, a gente não tem muito o que está elaborando, como reverter, mas existem possibilidades, e uma delas são os aparelhinhos auditivos, né, que nós trouxemos aqui para Divinópolis, uma marca mundialmente conhecida, que é a Bernafon, né, uma marca da Suíça que está presente no mundo todo há mais de 70 anos, ajudando as pessoas. Não vai resolver. Não vai ser a mesma coisa, né? É um som diferente, é um processamento de entendimento, de fala diferente. Então, é uma possibilidade? Cada vez mais acessível, cada vez mais difundida, sim. Hoje é diferente de 10 anos atrás, 15 anos atrás, muito melhor, assim como um computador. É muito mais ágil, né? Daqui a alguns anos ainda vai melhorar. Como é que funciona? É uma coisinha dentro do ouvido? Ou tem uns aparelhos que são maiores, como é que é isso? Sim, nós temos aparelhos hoje como carro, para todos os gostos, né? Nós temos possibilidades muito invisíveis e nós temos possibilidades assim que dão muita força, que não tem como... Às vezes a pessoa precisa de muita, vamos dizer assim, muita intensidade, né? Se for um senhorzinho, não tem como esconder, né? Ele vai precisar de um aparelhinho com maior potência, com um carro mais forte. Também, e aí precisa ser um pouquinho maior. E outros casos não, alguma coisa mais discreta, né? Mas o que a gente sempre coloca também, é melhor ouvir com o aparelho do que passar por surdo. Não é? Não é? Exato. Então, a surdez, ela aparece muito mais do que os aparelhos. E uma coisa interessante que a gente está tendo aí cada dia mais são as possibilidades para as crianças do implante coclear. Eu não sei se você já viu algumas pessoas... Como funciona? Né, que não tem... o aparelho também não tem recurso. Né, ele não vai ter uma melhora, né? Apesar da insistência, das várias tecnologias, de um aparelho potente, mas a pessoa não tem ganho, não consegue evoluir, não consegue se comunicar, porque a função é essa, né? É comunicar, é interagir, né? A função básica aí da audição é deixar a gente no mundo, em contato com as pessoas, com as coisas, com os pensamentos. E algumas vezes os aparelhos não permitem. A deficiência, né? Ela está tão severa, tão profunda. Ainda numa fase infantil? Infantil.
Tem pessoas que já nascem com essa deficiência, né? Então, lá no teste da orelhinha, a gente já começa a observar e, às vezes, aos 6 meses, uma criança já é implantada. O que é isso? É colocada uma tecnologia, um chip, né, dentro da cabecinha. E aí, com todo um trabalho familiar, escolar, né, da cultura mesmo, né, do fonoaudiólogo, dos médicos, essa criança tem a possibilidade de se comunicar melhor, de entender, de ouvir. Se faz a função de... A tendência é essa, é de fazer a função de ouvir. Aí, quando a gente fala, fica parecendo coisa de filme. Coisa de filme, coisa que está assim, né, há Isso já muitos tem anos. disponível em Já Divinópolis? existe, já, cada dia mais. Nós temos algumas pessoas já em Divinópolis, crianças, eu atendo algumas, adultos, que já passaram por esse processo. Não é um processo fácil, não é um processo caro, né? Não é para todo mundo, não dá certo para todo mundo, mas é uma possibilidade, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não sabe em qual caminho, por onde vai, é uma tentativa, E aí, Kis, você tocou num assunto que eu acho que assim, da maior importância. Fizeram um belíssimo papel ao colocar no Enem o tema da redação, mas de palavras só nós já temos uma Constituição. Muito completa, né? Uma legislação muito... É a melhor frase que eu ouvi da Constituição para mim, que a Constituição brasileira é maravilhosa, principalmente se ela fosse para a Noruega. Justamente. Funcionaria maravilhosamente bem na Noruega. Com a população da Noruega. Com né? o mercado que tem lá. Com as doenças que nós temos. Então, né? é a Constituição maravilhosa para a Noruega. Porque aqui, é direito à saúde, é direito a tudo isso. Mas ainda é difícil para a população carente. Vou falar em implantar o chip. O diagnóstico quando o bebê nasce. Justamente. Então, falta investimento nisso aí. Uma grande política nacional, deixar de ser só tema de redação e virar tema de consultório? Eu acho que é o que todo mundo no fundo trabalha, né? A gente está lá na ponta, lidando com a família, trabalhando com o paciente, mas o que eu acho que essas questões colocam aí pra gente é a necessidade da população como um todo. Olhar quanto dessa fatia de dinheiro é destinada à saúde, e quanto dessa saúde vai para o diagnóstico, não só o tratamento, né? Porque antes de um tratamento você tem que ter um diagnóstico, né? Quanto dessa fatia do recurso da população vai para a educação. E aí lá na educação você tem os instrumentos adequados, né? Você tem o acesso, você tem rampa, tem um banheiro adaptado, né? Tem uma lousa, tem um talher. Como é que é isso? Tem um instrutor, as professoras, né? Estão preparadas. Como que vai ser isso? Como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Elas têm direito? Temos, todos temos, né? Mas eu acho que a gente precisa refinar o como. Como é que isso vai acontecer? E eu acho que o Enem trouxe para a gente pensar, né? Qual é a gestão? Que prioridade que a gente está dando ou que a gente precisa dar? Em vários segmentos, né? A gente está falando aqui da Sim, questão o recorte foi auditivo, mas ele serve para várias... Com raras exceções aí, de uma maneira geral, quando você vai especializando, vai ficando difícil. Sim, mas quando a gente pega, então, deficiência auditiva, aí você volta, deficiência como um todo é 15% da população, é significativo. Eles têm que estar numa escola, essa escola é especializada ou é uma escola hoje inclusiva? Como é que é? É só abrir a porta? Qual a preparação que aquele professor Como é que esse professor, entender? Né, vai lidar? Eu não sei comunicar às vezes em Libras, lei, tem alguém para ajudar na interação, né? Como é que está o acompanhamento dessa criança na saúde mesmo? Porque ela precisa de vários apoios, né? Além de pedagógicos, apoios de saúde também, apoios da família,
né? Acesso, como é que ela chega na escola, como é que ela vai embora, de ônibus, de van, de carro. Então, assim, acho que são muitas coisas para a gente pensar. Se você tem alguma... Imagino que é um tema que deva gerar aí muito questionamento, muita observação em casa, né, da criança. Sim. E a gente tem um telefone de contato que já está aí na sua tela. Esse é o telefone do consultório, né? Isso. É o 3214... 9865. 9865. Eu daqui não... É a deficiência visual. Daqui eu não enxergo ali, né? 3214-9865. Tá aí na tela. O pessoal pode ligar Pode, né? Se alguma escola, alguma instituição quiser estar discutindo um pouquinho mais, né? Até mesmo os gestores. Eu trabalhei no sistema público de saúde há alguns anos, na gestão desse sistema. Então, costumo ter um olhar um pouquinho para além, muito né? Importante, somente, né? Às vezes, ou, né, daquele olhar só para o paciente, para o final. A pessoa fala assim, não, ela está querendo, isso é muito legal, está querendo, é só consulta particular, não, você está se dispondo, pelo contrário, trabalhar com os gestores. Justamente, né? Eu acho que é algo assim, a gente precisa, antes de qualquer coisa, educação em saúde. Né? Então a gente precisa divulgar. Quanto mais se fala no assunto, quanto mais é discutido, quanto mais polêmica, melhora para todo mundo, inclusive também para nós, porque a gente vive disso. Mas eu acho que, né, o meu foco vai um pouco para além, porque eu já tive essas experiências, né, no SUS, e desenvolver uma política nacional no âmbito estadual até municipal. Então, quando eu vejo isso, assim, a gente fica muito emocionada por ser um recorte, mas com uma possibilidade muito grande. Ah, que legal. E quem quiser saber mais sobre os aparelhos, nesse telefone também entra em contato? Sim. Endereço físico da loja? Né, nós hoje trouxemos a Bernafon, ela está na Rua Paraíba, 492. Enfim, né, para conversar, para saber um pouco mais, para trocas, né? Eu acho que o objetivo é esse, é uma das possibilidades, não é a única, né? E a gente está lá, para quem quiser conhecer. Você também está no seu consultório no Edifício Milênio. Edifício Milênio, no 13º andar. Edifício Milênio, na Savassinha, também virou uma referência médica, né? Sim. Várias especialidades ali no Edifício Milênio. Justamente. Kizzy, queria agradecer pela presença. Te dar os parabéns por esse espírito de saúde pública. Acho que é uma das áreas que me encanta. Eu acho que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão de que o médico... Mas tem médico que só quer ganhar dinheiro. Tem profissionais, não é? Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. E tem médico que também está preocupado com a questão pública da saúde. Quer dizer, isso acontece no jornalismo, acontece na medicina, na farmácia, na engenharia. Na indústria. Na indústria, sempre tem. E assim, você é um desses exemplos legais que a gente vê de quem está preocupado realmente com saúde pública. Eu acho que o caminho é por aí, né? E a gente se plantar uma sementinha, se a gente conseguir convencer alguém, um coração de cada vez, as forças, com certeza, né, se somam. Pelos números, né, tem muita criança que a gente imagina aí, está precisando justamente desse alerta. Desse alerta da família. Gente, não fez o teste da orelhinha? Vamos procurar. Então, vamos procurar o setor público, vamos procurar o setor privado, né? Vamos dar um jeito, vamos nos organizar, a forma aí, nós temos que, né, às vezes... Mas é importante, né? Primeira coisa é o diagnóstico. Fez o diagnóstico, quais as possibilidades, né? Lembrando que também não é uma opção fechada e vai exigir da família, da sociedade, do poder público, né? De quem emprega, porque hoje também tem uma legislação que precisa empregar as pessoas, né? E aí? Então, todos somos convidados a envolver nessas questões sociais. E aí entra que eu acho fundamental. É a primeira parte, que é a família aceitar. Aceitação não é fácil, é um luto, né? Porque uma deficiência significa uma doença,
né? Então, ela tem uma restrição na visão, na audição, motora, intelectual. Às vezes, 1 ou 2 associados ou mais. Né? Antigamente, nós tínhamos muitas crianças indo para as instituições. Nós temos a Vida precisando aí de profissionais, de fomento, né, para acolher famílias e pessoas, né, as pessoas com dificuldade. Nós temos as escolas abertas que acolhem mais, né, um percentual maior da população. Então, são vários segmentos que tem que estar pensando juntos para acolher os indivíduos. Muito bem. Tomara que a gente volte aqui, você volte em breve. Com todo prazer. Para trazer ótimas notícias. Tomara. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Lembrando, esse telefone aí, responsáveis, coordenadores da área educacional, acho que é fundamental um bate-papo com a Kizzy, ela vai ajudar vocês muito aí nas escolas. Isso, nós podemos estar agendando, gestores, né? De escola? Gestores educacionais, gestores de saúde, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer, né? O recurso, às vezes, ele é pequeno, mas estratégias podem ser, né, variadas. Isso, tá prazer bom? recebê-la de novo aqui. Que bom. A gente volta em breve, com certeza, comemorando boas notícias aqui. Trazendo novidades. Tá bom?